E é sobre esse tema, abuso sexual infanto-juvenil, que hoje acontece aqui no Recife a caminhada em defesa da proteção de crianças e adolescentes. Nossa repórter Juliana Nascimento está ao vivo com Daniela Araújo, da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual, e vai trazer detalhes para a gente. Boa tarde, Ju. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o VemPE. Estamos aqui no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, com essa imagem bem bonita ao fundo, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na praça de Nossa Senhora do Carmo. Agora, imagem tão bonita quanto, eu vou até sair daqui da frente para vocês acompanharem, são essas crianças e adolescentes aí, ó. Grupos de percussão aqui. Olha que lindo, que imagem mais linda. Eles que vão sair encaminhados junto com grupos da sociedade civil daqui logo mais às 3 horas da tarde. E quem vai conversar com a gente, como você bem falou, é Daniela Araújo, a quem eu convido aqui. Muito boa tarde. Já te agradeço, Daniela, por esse tempo. Ela que é coordenadora, né, do colegiado da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual. Pode ficar aí, por favor, Daniela. 26ª edição dessa caminhada que tem o objetivo de gritar para os 4 cantos, né, que a gente é contra a violência sexual, abuso sexual em relação a crianças e adolescentes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria dizer que a Rede de Enfrentamento está nessa luta, né, em prol não só da violência, né, lutando, mas também reivindicando direitos. A gente precisa garantir que essas crianças e adolescentes elas sejam de fato, como é que se pode dizer, protegidas, prevenidas contra esse tipo de abuso, seja na internet, seja em casa, seja na escola. Então a gente de fato vem buscando essa caminhada numa perspectiva de fortalecer, de conscientizar e de educar toda a população e reivindicar os direitos na perspectiva que esse plano estadual e as políticas públicas sejam de fato efetivadas. Então a Rede de Enfrentamento tem essa perspectiva de fortalecer e também reivindicar esse direito para a proteção da criança e adolescente integral. Deixa claro aqui que a Rede de Enfrentamento não está ligada a nenhuma gestão, né, governamental, é uma organização da sociedade civil mesmo. E a gente mostrou agora há pouco no VemPE, Daniela, um caso que ocorreu numa escola. Qual o papel que você acredita, né, que compete à escola nesses casos de violência sexual? Então, apesar da proteção integral, a gente também precisa prevenir e fazer com que essas escolas elas sejam de total proteção, onde os professores também possam conscientizar a população, os familiares e ter também, de alguma forma, uma proteção onde a gente consiga fazer com que essas crianças sejam protegidas nesses espaços escolar e também evitar qualquer tipo de violência que possa causar nesse território. O tema dessa caminhada, dessa 26ª edição, Vivi, ele traz a violência, né, num ambiente digital. De fato, cada vez mais tem ocorrido dessa forma, né, com o uso das telas. As crianças e adolescentes usam demais hoje em dia. Então, o monte da campanha esse ano é justamente nessa perspectiva de fazer com que as redes sociais, as mídias, elas sejam voltadas para o ato de proteção. Então, o tema desse ano é justamente nessa perspectiva, onde a gente precisa prevenir, educar e conscientizar essa população, principalmente no contexto da internet. Bom, a gente está falando aqui, Daniela, de mais de 2 décadas, né, de atuação em relação a essa causa. Você vê, de fato, uma evolução da sociedade em relação a isso? Estou falando das questões preventivas mesmo. Então, eu acho que o processo de prevenção ele tem que constar na perspectiva ampla, onde as políticas públicas, os planos tenham que ser realmente efetivados, onde a gente consiga garantir uma proteção integral dessas crianças, onde a gente sejam livres de abuso e exploração sexual. Eu te pergunto isso porque eu tenho aqui em mãos um dado preocupante da Secretaria Estadual de Saúde, que agora eu compartilho com vocês, que de janeiro de 2023, do ano passado, a abril deste ano, né, mês passado, foram registrados 2.003 casos de violência sexual, né, com incidência maior no sexo feminino de 0 a 19 anos. Mais de 2.000 casos notificados, e aí fora os que não entram, né, nessa contagem. Exatamente. Então, eu acho que esses casos, de fato, eles precisam ser notificados. Existe uma carência muito grande no Brasil de notificar esses dados. A gente precisa fazer uma articulação de incidência, onde, de fato, as políticas públicas sejam efetivas e que a gente consiga cada vez mais proteger esse público de todo tipo de violência, mas principalmente contra o abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente.
Quem participa dessa caminhada, que sai daqui às 3 horas, já? Então, a gente tem uma rede, toda a sociedade civil, né, que faz essa rede, de fato, se fortalecer, né, as instituições que trabalham com esse público, né, na prevenção, né, contra esse abuso de exploração sexual, mas que essa rede é composta por instituições da sociedade civil, que faz, de fato, esse trabalho na prática também. Como é que a gente pode conversar isso em casa, com nossas crianças e nossos adolescentes? Falar sobre esse assunto abertamente? Então, eu acredito que as famílias têm que, de fato, fazer um processo de prevenção, de diálogo, né? Eu acho que não tem que ter um tabu em relação a esse tema. Hoje a gente está num cenário onde a internet e a mídia, de fato, tem uma visibilidade muito grande sobre a questão da sexualidade. Então, quanto mais o diálogo surgir em casa, as redes de proteção estiverem ativas, a gente, de fato, vai conseguir contribuir e diminuir, não só, mas também exterminar essa situação de violência sexual. Quero agradecer muito a Daniela Araújo, da coordenação colegiada da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual. Muito obrigada, uma boa caminhada. Lembrando que a caminhada sai daqui da Praça Nossa Senhora do Carmo. Santo Antônio, centro do Recife, já às 3 da tarde, segue em direção ao Marco Zero, gritando, Vivi, para os 4 cantos que somos contra o abuso sexual, crianças e adolescentes. Muito obrigada, Ju.